Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Eu sou o professor Mário Tito Almeida, mas hoje eu sou entrevistado e por isso vou passar a palavra para Carol Nascimento, que vai iniciar o programa de hoje. Bom dia, professor Mário Tito, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aqui na UNAMA FM. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Globalizando de hoje, que hoje vai falar sobre um tema muito legal, muito sensacional. Por isso a gente tem um convidado especial também, e por isso eu estou aqui na condução do programa. Antes de apresentar o tema, eu queria dar as boas-vindas, dar bom dia para quem está conduzindo aqui o programa junto comigo, começando pela Lana Borges. Bom dia, Lana. Bom dia, Carol. Bom dia, professor. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando no programa Globalizando. Gostaria de aproveitar essa oportunidade para mandar um abraço para o nosso seguidor do Twitter, o Amarildo Ferreira, e já convidar todo mundo que está nos ouvindo a nos acompanhar nas nossas redes sociais. Você pode estar acompanhando e falando com a gente através do Twitter ou do Instagram, @pglobalizando. Obrigada, Lana. Vai ser muito bom ter você aqui na nossa mesa de hoje. Quero dar bom dia também para a acadêmica do 5º semestre de RI, Agatha Poliani. Bom dia, Agatha. Bom dia, Carol. Sempre bom estar por aqui, né? E o tema de hoje, mais que importante, ainda mais para a nossa região. Eu queria aproveitar para mandar um abraço para a Natasha Bartira, lá do Instagram, e lembrar vocês também de acompanhar a gente no YouTube, no Deezer, Google Podcast, todos como o programa Globalizando. Obrigada, Agatha. Daqui a pouquinho também vai estar compondo aqui a nossa mesa a acadêmica Ana Mel Grimati. E eu queria logo apresentar o nosso tema de hoje, que vai falar sobre conflitos agrários no Pará. E como convidado a gente tem o professor Mário Tito Almeida, doutor em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade de Brasília, mestre e bacharel em Economia pela Universidade da Amazônia, docente do Programa de Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento da UNAMA, onde também é coordenador e docente do curso de Relações Internacionais. Ele também é servidor público federal do INCRA e já exerceu o cargo de ouvidor agrário regional na mediação de conflitos agrários. Professor Mário Tito, esse é um tema muito importante e é muito bom o senhor poder contar da sua experiência, né, como servidor, mas também sobre a ótica de relações internacionais. A gente vai poder falar um pouquinho disso, né? É importante até porque, Carol, eu vivi na pele e tenho vivido no INCRA toda essa questão agrária, fundiária, agrária, agrícola e ambiental. E eu acho muito legal a gente poder, de alguma forma, falar desse tema e como isso faz a interface com questões ambientais e questões de violência no campo. Então, a minha experiência como mediador de conflito pode talvez ajudar o nosso ouvinte a entender a situação. Perfeito, a gente vai conversar bastante com o professor Mário Tito hoje. E claro, como você sabe, o Globalizando também tem viagem musical pelo mundo da música. Quero convidar a Agatha Poliani para apresentar a nossa primeira playlist de hoje. É isso aí, Carol, nossa playlist mais que especial, né? E a de hoje vai passar por países com maiores índices de conflitos agrários ao redor do mundo. E a gente já começa com o Peru, um país aqui mesmo na América Latina. Em 2021, após 59 anos da primeira reforma agrária, o ex-presidente do Peru, Pedro Castillo, anunciou uma segunda reforma agrária no país, né, com políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da agricultura familiar e comunitária. Em representação ao Peru, vamos ouvir agora Batu e Lucas Ocean com Pergunta. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. E a nossa viagem musical já começou com o Peru, né, Agatha? Isso aí, acabamos de ouvir Batu e Lucas Ocean com Peruanita, representando o Peru, que com a nova reforma agrária irá oferecer suporte estatal em segurança alimentar, desenvolvimento cooperativo e industrialização rural. Globalizando. Fique por dentro. Quilombolas no Acará mantêm acampamento em área da qual foram expropriados na década de 80, onde há cemitérios de comunidades tradicionais. Empresas privadas adquiriram tais terras, gerando conflitos na região. No Nordeste paraense, agricultores acusam a empresa
Brasil Biofuels, de tortura e jagunçagem. Os agricultores alegam que foram intimidados e ameaçados a mando da empresa de biocombustíveis. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando aqui com o professor Mário Tito Almeida sobre conflitos agrários aqui no estado do Pará. Professor, antes da gente entrar de fato na pergunta que o nosso ouvinte mandou, eu queria que a gente contextualizasse um pouquinho para quem está acompanhando a gente. O senhor é servidor do INCRA, né? O senhor pode explicar um pouquinho qual que é o objetivo do INCRA, quais que são as principais funções para a gente poder entrar mais nessa discussão? Interessante a tua pergunta, na medida em que a gente está falando que o INCRA é uma instituição do governo federal. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Ela é dedicada à reforma agrária no país e nasce na década de 60, finalzinho da década de 60, e começa aqui em Belém. Eu faço parte do INCRA, Superintendência Regional número 01. Por quê? Porque foi a primeira a existir no Brasil. Qual é o objetivo do INCRA? É promover a reforma agrária e a reorganização da propriedade e posse de terra no Brasil. E ela começa pela Amazônia exatamente porque ela começou como colonização, trazer homens sem terra para terra sem homens. E isso, de alguma forma, foi uma ideologia criada para ocupar a Amazônia. Só que o tipo de ocupação na Amazônia foi a mais perniciosa possível, porque você traz para a Amazônia uma atividade econômica que é muito ruim para a floresta, que é exatamente a pecuária. Então, o INCRA faz a reforma agrária, e a minha crítica efetiva ao INCRA é exatamente que ele vai fazer com que a Amazônia passe a ser incorporada na dinâmica econômica nacional de uma forma que vá ser prejudicial e que hoje nós estamos recebendo as consequências dela. Professor, nesse sentido, tem uma pergunta chegando aqui do Ivan Moraes. Obrigado, Ivan. Ele mandou pelo nosso Instagram, que é @pglobalizando. Se você tiver uma pergunta, nós também estamos ao vivo aqui pelo nosso Instagram. Mande pra gente. E ele quer saber quais são os principais desafios agrários no Pará. Basicamente, eu colocaria em 3. Primeiro, a grande concentração de terra, em especial com atividades agrícolas e agropecuárias intensivas de terra. Quando eu falo intensiva de terra, significa que é a utilização de terra em larga escala, e isso faz com que a população das comunidades tradicionais, ou mesmo os agricultores rurais, não consigam de alguma forma ter uma terra para plantar. Então a primeira coisa é exatamente essa injustiça na posse e propriedade de terra. A segunda situação com relação à questão agrária é promover uma reforma agrária que seja efetivamente valorização da produtividade para o mercado interno. Quando você ajuda a agricultura familiar via reforma agrária, você está garantindo um dinamismo interno, especialmente nas pequenas cidades, nos pequenos centros urbanos da região. Mas eu colocaria uma terceira que eu acho muito forte, é a questão da grilagem de terra. O que é grilagem de terra? É pessoas, proprietários de terra, que têm títulos falsos, que são envelhecidos artificialmente, justamente para que possam dizer que tem a propriedade da terra há muito tempo. É interessante porque se chama grilagem, porque esses títulos falsos eram colocados dentro de gavetas com vários grilos, e a presença do grilo faz envelhecer o papel. Então, por isso, título grilado. E eu acho que esse é um dos grandes problemas, um dos principais desafios agrários no Pará. Perfeito, professor. Daqui a pouco a gente continua discutindo mais sobre essa questão. Eu tinha uma pergunta, mas aqui a Carla tá focada no nosso tempo, então eu vou passar agora para a Ágata, que a gente tem mais música aqui no nosso programa de hoje. Isso aí, Carol, indo agora para nossa segunda música, que vem lá da Colômbia. E em 2022, quase 700 mil hectares foram titulados pelo governo da Colômbia para comunidades historicamente marginalizadas, incluindo populações rurais, indígenas e afrodescendentes. Em representação a esse país, vamos ouvir Chantarre, de Maluma e Shakira. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Já fomos para o Peru e agora a gente passou pela Colômbia, né, Ágata? Isso mesmo, acabamos de ouvir Maluma e Shakira com Chantarre, representando a Colômbia, onde a implementação do Acordo de Paz de 2016 entre o Estado colombiano e as Forças Armadas contribuiu para aliviar as tensões e garantir acesso à terra para as comunidades rurais. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista.
Professor, antes de passar para a pergunta, eu queria que a gente voltasse rapidinho na discussão que a gente estava fazendo anteriormente, onde a gente estava falando dos desafios, né, agrários, e eu lembrei muito da sua aula de economia internacional, Sim. em que a gente conseguia ver a concentração de empresas privadas no cenário global, né, que existiam muitas marcas, muitas empresas, e todas elas eram controladas por um pequeno número de empresas, né, maiores. Isso acontece também porque a estrutura fundiária do Brasil também é muito concentrada, o que acaba acarretando para essa condição de divisão de classes dentro do país, né? O nosso país, Carol, foi forjado em função do latifúndio. Então nós já fomos fundados territorialmente como latifúndio. E não só, nós fomos incorporados na dinâmica internacional do trabalho a partir da produção de bens e serviços primários. Significa dizer que você já foi criado, o Brasil foi criado como um grande produtor, como um celeiro. E isso significa que, desde o início, essa concentração de terra configura a nossa própria formação territorial. Agora, o problema não só, isso é um problema econômico, mas um problema sociológico. Por quê? Porque isso foi forjando elites agrárias que mandam até hoje. E, na verdade, os trabalhadores rurais que antes eram indígenas, pessoas escravizadas, continuam sendo trabalhadores rurais que ganham muito pouco diante desse domínio de terra, de elite agrária, né? O Vitor Pereira está perguntando aqui pelo nosso Instagram como que a demarcação de terra e a fiscalização das mesmas podem diminuir o conflito agrário no país. Pois é, duas coisas que o Vitor pergunta que eu acho que são desafios: demarcação de terra e fiscalização. Com o governo Bolsonaro não houve nem demarcação de terra e muito menos fiscalização. Então o Brasil passou por um momento muito difícil do ponto de vista da organização do seu acervo fundiário, do INCRA inclusive. Eu posso dizer, Carol, que nos últimos 4 anos nós no INCRA ficamos totalmente alijados da política brasileira. A gente não tinha verba, não tinha dinheiro para fazer diárias, para ir para campo, e o trabalho no INCRA é naturalmente ir para o campo, é você ir para o meio rural. Eu me lembro que quando houve do agrário, a gente passava 10 dias, 15 dias rodando no interior, mas não tinha dinheiro para nada, não tinha dinheiro para combustível dos carros. Agora está voltando essa possibilidade de demarcar terras, portanto, terras, o que são as terras indígenas, remanescentes de quilombos, terra de reforma agrária, títulos públicos federais reconhecidos. Então, fazer essa reorganização fundiária, a primeira coisa. A segunda coisa é fiscalizar. Só para você ter uma ideia, nesse exato momento tem um grupo de colegas, são 10 colegas que estão lá na área de Garrafão do Norte, na terra indígena do Alto Rio Guamá, da população indígena Tembé, onde estão fazendo a desintrusão de pessoas que estão dentro da área indígena. Isso é um trabalho do INCRA que agora fiscaliza-se para resolver a situação. Já que a gente entrou aqui nessa parte, eu queria saber como que as políticas públicas, né, do governo, tanto federal como estadual, eles afetam a dinâmica dos conflitos aqui no estado. Muito interessante, porque quando o governo estadual ou federal não produzem políticas públicas, não sei lá, de assentamento das famílias, garantia de renda mínima para o trabalhador rural, implementos agrícolas, assistência técnica. Quando isso falta, você cria uma possibilidade de êxodo rural, criando misérias nas favelas periurbanas. Quando você entra com esse tipo de política, sei lá, assentar, garantir cesta básica, garantir emprego, garantir assistência técnica, garantir uma série de benefícios, o homem do campo não sai e desenvolve nessa região. A gente está conversando com o professor Mário Tito Almeida, ele que é doutor em Relações Internacionais e também servidor público federal do INCRA, sobre conflitos agrários no Pará. Daqui a pouquinho a gente vai conversar mais com ele sobre esse tema. Se você tiver alguma pergunta, mande pra gente. Mas antes a gente tem Viagem Musical com Ana Mel Grimati. É isso mesmo, Carol. Agora a gente está passando pela Nicarágua. Inclusive, o Banco Mundial criou um segundo projeto de administração de terra em apoio à Nicarágua, o PRODEP 1 e 2, que esclarece e reconhece os direitos à terra das populações rurais e urbanas desfavorecidas e dos povos indígenas. Em representação à Nicarágua, vamos ouvir Yasker com K.O. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível.
Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Nossa viagem musical agora foi para Nicarágua, né, Anamel? Isso mesmo, Carol. A gente acabou de ouvir K.O. de Yasque, representando a Nicarágua. Segundo dados da ONG Global Witness, o país teve 5 assassinatos de ativistas ambientais em 2019. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Professor Mário Tito, deixa eu logo passar para a pergunta que está chegando aqui para gente, que foi pelo nosso Twitter, @pglobalizando. Não esqueçam de seguir a gente e mandar sua pergunta por lá também. E quem está mandando é a Tereza Cristina, e ela quer saber como os garimpos ilegais e o aumento desenfreado do agronegócio impacta nos conflitos agrários. Nós temos um problema grave na Amazônia, é o tipo de produção que se estabelece na região. Eu já falei ainda agora que a pior de todas as atividades econômicas que se podia colocar na Amazônia, que é a pecuária, acaba acontecendo como forma de modificar o próprio panorama da Amazônia. Então, o desmatamento é consequência natural da entrada da pecuária na região. Mas eu diria que atualmente nós temos 2 problemas ainda mais graves. De um lado, nós temos os garimpos ilegais, e existe estudo do professor Ayala Colares, da UEPA, que diz claramente que esses garimpos ilegais estão, de alguma forma, sendo financiados por grupos de narcotraficantes. Então, você configura na região um narcominério. O que significa esse narcominério? Significa que são praticamente a contravenção aliada à exploração de minério. E o governo passado promoveu isso de alguma forma, tirando a fiscalização. Então, o garimpo ilegal é altamente prejudicial à dinâmica agrária na região. E o conflito aumenta ainda mais com a entrada do agronegócio. O agronegócio é pernicioso para a região amazônica exatamente porque ele está baseado na produção para o mercado externo, com lucros cada vez maiores. E a gente estuda aqui em Relações Internacionais, na economia, que quanto mais você usa escala na produção, quando você usa a produção em grande escala, especialmente com utilização de terra, você busca o lucro maior. Então, o grande problema da Amazônia hoje, e que gera conflito com certeza, é a presença de empresas do agronegócio e, ao mesmo tempo, esse acesso ao garimpo ilegal. E, professor, é importante a gente falar também como isso impacta diretamente na vida da população brasileira, né? Sim. Porque acaba também gerando o problema da fome, porque a agricultura familiar é essa que alimenta as famílias brasileiras, né? Já que o agronegócio está mais voltado para a exportação. Então, isso está diretamente ligado à nossa vida cotidiana, principalmente à vida da classe trabalhadora, dos mais pobres, etc. E vale a pena você lembrar isso, porque, por exemplo, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, é um dos grandes produtores de alimentos nessa região. Portanto, ele deve ser reconhecido não como um movimento criminalizado, como o governo passado fez, mas a valorização de alguém que trabalha em prol da agricultura familiar, com uma agricultura que não é baseada no agrotóxico, uma agricultura baseada na família, uma agricultura que trabalha para a dinâmica interna. Eu acho que o MST, inclusive, é bom dizer, viu, Carol? O MST, ele não invade, ele ocupa. E há uma diferença fundamental aqui. Ele não invade, mas ele vai ocupar terrenos onde não há a função social da terra sendo cumprida. Então ele vai indicar, olha, aqui temos problemas, por favor, INCRA, por favor, governo federal, resolva essa situação. Nós estamos aqui para lutar pelo direito dos trabalhadores rurais, especialmente aqueles que são sem terra. E era um pouquinho disso que eu queria trazer também para a gente discutir aqui sobre os impactos socioambientais também, que tudo isso acaba gerando, né? A gente tem diversas situações, incluindo desmatamento, deslocamento forçado, problemas incluindo populações tradicionais, indígenas, quilombolas. Então, tudo isso é uma discussão muito grande. Para você ver quanto isso vai gerar o conflito. Então, ao invés de dizer assim, quem gera o conflito da terra, agrário, é o movimento social, e não é. É a própria lógica de opressão, de uma dinâmica que valoriza sempre essas elites agrárias. Perfeito. Daqui a pouco a gente continua conversando com o professor Mário Tito Almeida sobre conflitos agrários no Pará, mas agora eu quero chamar a Alana, que nós vamos para a 4ª etapa da nossa viagem musical de hoje. É isso aí, agora a gente está indo lá para a República Democrática do Congo, que é um país rico em minério e possui uma floresta tropical que perde apenas para o Brasil em quesito de riqueza. No entanto, em vez de contribuir para o crescimento econômico, tais recursos alimentam conflitos localizados. Então, em representação à República Democrática do Congo, agora nós vamos ouvir a música Mon Soleil, de Dadju, com Anitta.
Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. E agora a nossa playlist foi pela República Democrática do Congo. Lana, não é legal o quanto que o Globalizando traz essas experiências de músicas de países tão diversos? Com certeza, essa é uma das melhores coisas sobre o nosso programa. O grande diferencial é essa playlist maravilhosa que a gente monta, muito diversa, né? E agora a gente acabou de ouvir Monsolé de Dádio, representando a República Democrática do Congo, né? Como foi dito, que em 2019 o governo desse país expulsou 10 mil mineradores ilegais que estariam invadindo duas das maiores minas industriais das províncias de Ou-Katanga e Lualaba. Nós estamos finalizando aqui o primeiro bloco, mas deixa eu perguntar para a Agatha para onde a gente vai passar no nosso segundo bloco. Bom, Carol, se eu fosse o pessoal, eu não saía daí, porque no próximo bloco o aviãozinho da playlist vai passar por Bolívia, México, Argentina e não pode faltar o Brasil, né? Que é o diferencial aqui do programa também. Está no ar programa Globalizando da Unama FM. Já estamos de volta aqui com o programa Globalizando na Rádio Unama 105.5 FM. Este é um programa do curso de Relações Internacionais aqui da Unama. E hoje nós estamos tratando sobre os conflitos agrários no Pará. E quem está conversando aqui com a gente é um convidado super especial. É o professor Mário Tito Almeida, doutor em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade de Brasília, mestre e bacharel em Economia pela Universidade da Amazônia, docente do Programa de Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento da Unama, onde também é coordenador e docente do curso de Relações Internacionais, é servidor público federal do INCRA e já exerceu o cargo de ouvidor agrário regional na mediação de conflitos agrários. Antes da gente continuar a nossa discussão com ele, eu quero logo passar para Ana Mel Grimatti, que vai levar a gente para mais uma viagem pelo mundo da música. É isso mesmo, Carol. A playlist do programa de hoje está passando por músicas de países com maiores índices de conflitos agrários ao redor do mundo. E agora, para iniciar a playlist do segundo bloco, nós vamos passar pela Bolívia. Segundo a Fundação Unir Bolívia, pouco mais de 6% dos conflitos do país estão relacionados de maneira direta aos temas de terra, território e recursos naturais. E para representar a Bolívia, vamos ouvir agora Ela Me Persigue, de Aquilados com Bonnie Love. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. E a nossa viagem de hoje está sensacional. Eu não sei vocês, mas a gente aqui no estúdio tá dançando em cada música que a gente coloca aqui. E a gente foi agora para Bolívia, né, Ana Mel? É verdade, Carol. Inclusive, quero mandar um beijo, um abraço muito grande para a minha equipe de playlist, que arrasam na pesquisa das músicas e dos conteúdos também. A gente acabou de passar pela Bolívia e ouvimos Ela Me Persigue, de Aquilados com Bonnie Love. A Bolívia foi um dos únicos países latino-americanos que fez reforma agrária, a partir de sua Revolução Nacionalista, que ocorreu em 1952. Porém, segue sendo um dos mais pobres do continente. Globalizando. Fique por dentro. A história brasileira diz que os governos militares, pela sua política agrária, acirraram os conflitos agrários no Pará, conquistando assim a reprovação mundial. O assassinato da missionária Dorothy Stang, em 2005, fez o mundo virar a atenção a Anapu, no Pará. A missionária lutava pela reforma agrária atrelada ao desenvolvimento sustentável na região. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Professor Mário Tito, eu queria passar para uma pergunta que chegou aqui pela nossa live, o pessoal que está acompanhando a gente pela nossa live do Instagram. Se tiver alguma pergunta, mande para a gente, faça que nem o JV Batista, que ele está perguntando se a promoção da agricultura familiar ajudaria a diminuir esse monopólio do agronegócio. Perfeitamente. Eu acredito que a política, uma das soluções para
uma das soluções para o nosso programa de questões agrárias, de conflitos, seja o envolvimento e a valorização da agricultura familiar. Ou seja, a gente precisa repensar o modelo de desenvolvimento para a Amazônia. Nós não podemos mais continuar sendo sustentados por um agronegócio que não deixa nada para a região. Ao contrário, o que deixa para a gente é apenas crimes ambientais, exploração desenfreada, irracional, sem a valorização da agricultura familiar. Se nós não fizermos essa mudança de verdade, vamos continuar reproduzindo os modelos que colocaram o Brasil como um dos países de maior concentração de terra e de maior número de conflitos agrários. Eu quero aproveitar sobre essa questão, Carol, de conflitos agrários, para dizer que, infelizmente, no campo rural, o próprio governo atrasa muito as ações. Por exemplo, eu disse que eu sou servidor da SR-01 Belém, a primeira do Pará. Sabe quando que o INCRA foi criado em Marabá, que é uma das regiões de maior conflito agrário? Somente depois de 96, quando houve a morte dos trabalhadores rurais sem terra na curva do S em Eldorado do Carajás. Depois, sabe quando que o governo foi criar um INCRA lá em Santarém, que é uma segunda região muito forte de conflito agrário? Quando mataram a irmã Dorothy lá em Anapu. Criaram. E atualmente, eu preciso gastar um pouquinho do tempo sobre isso, e atualmente nós temos uma violência acontecendo neste momento, aqui próximo de nós, na região metropolitana de Belém, numa região que é conhecida como a região do ABCT, que é a região de Acará, Bujaru, Concórdia e Tomé-Açu. Nessa região estão acontecendo crimes fortíssimos, o conflito agrário matando remanescentes de quilombos, trabalhadores rurais, por força da lógica de exploração das grandes empresas. Então, a gente não pode ficar calado diante de situações tão graves que estão acontecendo aqui na nossa região. Professor, tem mais uma pergunta que a nossa equipe de entrevistas coletou para a gente apresentar aqui no programa. Vamos acompanhar. Bom dia, professor. Bom dia, galera do estúdio, ouvintes do programa Globalizando. Meu nome é Larissa Schoenberger e hoje eu estou aqui com a Sabrina Mendes e ela tem uma pergunta muito interessante para fazer no programa de hoje. Qual a importância dos povos indígenas na diminuição dos conflitos agrários no país? Interessantíssima, Sabrina, a sua pergunta, por causa do seguinte: toda vez que eu reconheço a necessidade de garantir a posse, a propriedade, a utilização de terras pelos povos indígenas, eu não estou fazendo nada mais do que a minha própria obrigação. O Estado não está dando nada de graça para os povos indígenas, está reconhecendo um direito que é originário. Por isso que nós chamamos os povos indígenas de povos originários. Então, demarcar terra nada mais é do que a obrigação máxima do Estado nacional. Então, se eu não faço isso, eu estou negando um direito originário a esses indígenas. Ainda mais que, quando você garante esses direitos, especialmente na demarcação de suas terras, você está impedindo efetivamente de outros interesses adentrarem naquela terra. E nós sabemos que a relação dos povos indígenas com a terra não é uma relação só de usufruto, é uma relação umbilical. É a mãe terra que é protegida para que seus filhos, os povos indígenas, possam viver felizes. E é interessante perceber, professor, de onde que vem esse atraso, né? Porque, em geral, como o senhor falou, demorou tanto para uma região como Marabá ter essa supervisão. Isso. Então, da onde vem isso? Por que o governo é negligente dessa forma com essas questões? É interessante perceber que poderia estar sendo feito muitas coisas, que eles têm ciência, mas como isso não ocorre e como não é valorizado também no nosso país em si essa questão das atividades de povos tradicionais, que poderia estar sendo valorizado muito mais. Uhum. Inclusive, era sobre isso que eu queria falar, né? Que acaba sendo uma lógica muito neocolonial, né? Isso, quando a gente vê, a maioria desses latifundiários dos interiores nem são pessoas daqui, não são pessoas da região. São pessoas que muitas vezes vêm do sul, sudeste, enfim, de outras regiões do país, são controlados pelo capital financeiro. Enfim, tem toda uma lógica aí de exploração e neocolonização que reproduz problemas já que vêm de longas datas. E a Agatha e a Lana estão falando uma coisa fundamental. A gente não pode deixar isso sem ser falado. Porque, vejam, a professora Tianai, lá no curso de Relações Internacionais, fala isso, né? O nosso Estado brasileiro é formado pela força das elites. Então, na verdade, por que demora a agir? Porque o nosso Estado, infelizmente, o grupo político que às vezes comanda o país, tem interesses especificamente no campo rural. E isso acaba não acontecendo se não for pela força dos movimentos sociais e pela sociedade civil. Discussão importantíssima que a gente está tendo aqui no nosso estúdio, mas agora a gente vai para outro quadro do nosso programa.
Globalizando nas ruas. E agora é hora de acionar a nossa produtora Vitória Vidal, que vai entrar com a gente ao vivo, lá da UNAMA Alcindo Cassela, ela que traz informações pra gente. Bom dia, Vitória. Bom dia, Carol. Bom dia a todos os nossos ouvintes do programa Globalizando. Eu estou aqui hoje na UNAMA da Alcindo Cassela para falar com Hans Costa. Ele que é coordenador do curso de comunicação aqui da UNAMA. E vai falar para a gente um pouco sobre a roda de mestre que está acontecendo aqui. Bom dia, professor. Bom dia, Vitória. Bom dia, professor Mário Tito, Carol, a todos os ouvintes aqui do programa Globalizando. Professor, é um prazer tê-lo aqui conosco. E eu queria perguntar para o senhor como é que é a roda de mestre, o que é? Você pode explicar para a gente, para os nossos ouvintes, o que é a roda de mestre que acontece aqui na UNAMA? Perfeito. A roda de mestre, ela é um encontro pedagógico mensal em que os professores, que tem como objetivo essa capacitação docente. Para além da capacitação docente, é um momento que a gente entende de integração, de diálogo, de conversa, da gente trocar ideia, mostrar quais são as metodologias que são trabalhadas em sala de aula e como é que a gente pode cada vez mais nos aperfeiçoar, tanto enquanto professores, como também profissionais. Professor, e qual é a importância dessa roda de mestres para o curso de comunicação e para a instituição como um todo? Bom, a gente tem que pensar que a roda de mestre ela é importante, primeiro, porque a instituição, a Universidade da Amazônia, ela busca a excelência, certo? E aí, essa maneira de nós capacitarmos esses professores mensalmente, justamente é para a gente buscar essa excelência, cada vez mais os nossos professores serem capacitados. E especificamente para o curso de comunicação, é justamente para a gente poder ter essa capacitação e, para além disso, dialogar, conhecer metodologias, novas formas de trabalhar o aprendizado. É isso mesmo, professor. O UNAMA sempre procurando estar muito bem à frente. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Esse é o professor Hans Costa, ele é professor e coordenador de comunicação na UNAMA. Ele falou com a gente sobre a roda de mestres. Muito obrigada, professor, pela sua participação. Muito obrigado, eu que agradeço. Um excelente sábado a todos e a todas. Diretamente do bairro da Marizal, um abraço a todos e segue aí com vocês no estúdio. Obrigada, Vitória, pela sua participação aqui com a gente hoje. Obrigada, professor Hans, pelas informações que estão acontecendo a roda de mestres lá na UNAMA Alcindo Cassela. Voltando agora, a gente vai para a 6ª etapa da nossa viagem musical, que vai para onde mesmo, Ágata? Agora a gente está indo para o México, Carol. O primeiro país latino-americano a fazer a reforma agrária foi o México, com os exércitos camponeses liderados por Emiliano Zapata. E representando o México, ouviremos Eslabón Armado, com Edia Baila Sola. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. E a nossa viagem musical acabou de passar pelo México, não é isso, Ágata? Isso mesmo, a nossa playlist de hoje está incrível e essa foi Edia Baila Sola, de Eslabón Armado, representando esse país que foi apenas em 1940 que a reforma agrária se consolidou na metade das terras cultiváveis e beneficiou 50% dos pobres nas zonas rurais mexicanas. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Deixa eu fazer um comentário, mandar um abraço para quem está acompanhando a gente, está mandando mensagem aqui pela nossa live do Instagram, começando pelo Sérgio Salles, que é ele que está dizendo, Globalizando, arrasando como sempre, equipe maravilhosa e esse convidado que é uma inspiração para todos nós. Parabéns pelo trabalho, equipe. Um abraço para você, Sérgio, que está acompanhando a gente diretamente de São Paulo. A Alciane Carvalho, tema importantíssimo de trazer para o programa, ainda mais com um convidado que sabe o que fala. E também a Suelen Mota, que tá mandando oi pra gente. A Suelen, que é nossa ouvinte assídua aqui do Globalizando, né? Um abraço para você, Suelen. E agora, professor, vamos continuar aqui na nossa discussão de hoje. Essa conversa de qualidade. Nessa conversa de qualidade. A Marcele da Costa, pelo Facebook,
tá perguntando um pouquinho do que a gente já discutiu, que a gente vai conseguir aprofundar agora, como a grilagem de terras afeta a vida das populações tradicionais da região. Muito interessante. Quero aproveitar para mandar um abraço para duas pessoas muito especiais que estão acompanhando a nossa live. A Daiane Silva, que agora faz parte também do programa Globalizando, é minha orientanda do mestrado, está preparando todos os relatórios do programa para a gente ter mais valor acadêmico, inclusive para toda a equipe do Globalizando. Um abraço para você, Daiane, e também para a Elke Lidiane, que é minha colega do INCRA, que está acompanhando o programa, ela que está na linha de frente também dos trabalhos do INCRA. Grande abraço para você. Respondendo a sua pergunta, eu vou responder sobre a questão como isso afeta as populações tradicionais, contando uma história minha enquanto era ouvidor agrário do INCRA ainda há uns 5, 6 anos atrás. 7 anos atrás, com relação à cidade da Anamel, que é Tailândia, aqui no Pará. Nós precisávamos fazer uma ação lá em Tailândia, porque estava acontecendo não só grilagem de terra, mas aquilo que nós estávamos chamando de gafanhotagem da terra. Em vez de sem terra, havia os sem tora, era como era chamado lá. Eles entravam nas fazendas e tiravam todas as toras de madeira e faziam todo a comercialização ilegal de madeira. E isso fazia com que a cidade de Tailândia fosse o centro dessa região do Arco de Fogo, não só o desmatamento, como queima ilegal de floresta. E nós fomos fazer uma ação lá. E isso fez com que, a Anamel deve lembrar disso, que quando foi trabalhada a retirada desses trabalhadores que estavam no meio do rural, eles não tinham mais o que fazer. Porque não adiantava tirar da ilegalidade e não dar uma alternativa. E talvez o grande problema dessa grilagem de terra dos conflitos agrários não significa só punir, mas dar condições de uma vida melhor. E Tailândia é um exemplo disso, né, Anamel? É verdade, professor. A cidade nasceu a partir disso, né? Exato. Então, quando aconteceu essa questão do Arco de Fogo, o pessoal ficou sem saber o que fazer. Para a cidade se reestruturar, para o pessoal ter trabalho, foi uma luta muito grande. Tanto que até hoje a gente vê, por exemplo, ações que o IBAMA vai fazer, às vezes, lá, a cidade para, quebra, porque não tem, o pessoal não tem renda para ir nas lojas comprar, para fazer as suas necessidades, comprar as suas necessidades, enfim, sobreviver. Então, é uma situação muito triste. Eu inclusive, Carol, eu acho que isso é importante destacar. Não adianta o vigiar e punir somente. Você tem que, além de punir aqueles que são ilegais, dar alternativas para que se possa ter uma perspectiva de vida melhor. Eu acho que não dá para pensar nos conflitos agrários apenas do ponto de vista da polícia, mas tem que pensar a partir do ponto de vista de um desenvolvimento que seja sustentável. Professor, já que a gente está abordando agora sobre perspectiva, eu queria saber quais são, né, de fato, as perspectivas para essas resoluções, considerando toda essa complexidade de interesses e toda essa tensão que é histórica aqui na nossa região. Primeiro, a valorização de movimentos sociais rurais. Todo movimento social rural deve ser ouvido, deve ser atendido, deve ser conversado, deve participar das mesas de negociações, primeiro de tudo. Segundo, trabalhar um desenvolvimento que seja sustentável, mas que ouça os saberes da região. Terceiro, atingir claramente grileiros e grandes latifundiários de terra, quebrando uma lógica perversa que diz que cada boi precisa de 1 hectare de terra, 1 hectare de terra. Isso é uma lógica perversa, porque se eu tenho 1000 bois, eu preciso de 1000 hectares, 3.000, 10.000, e aí eu vou concentrando ainda mais a terra. A Europa já pratica uma pecuária com menor extensão de terra e com melhor qualidade, inclusive, da carne. E terceiro, mudar radicalmente o modo de desenvolvimento da Amazônia que não passe pela exploração irracional. Eu acho que as perspectivas são boas. No governo Lula, as perspectivas são ótimas. Vem aí o 3º Plano Nacional de Reforma Agrária, vem aí concurso para o INCRA, concurso para a FUNAI, concurso para o IBAMA. E eu acho que nessa perspectiva é bom que nós entendamos que agora sim eu acho que dá para fazer essa novo olhar para a Amazônia. Nós estamos conversando com o professor Mário Tito Almeida, ele que é servidor do INCRA e falando sobre conflitos agrários aqui no Pará, mas agora eu quero chamar de volta a Anamel, que vai nos levar pela nossa 7ª etapa da viagem musical de hoje. É isso aí, Carol. Agora a gente vai passar pela Argentina, que durante o governo de Maurício Macri, a expansão agropecuária superou 150 mil hectares anuais. Essa fronteira contribuiu de forma violenta com a eliminação de comunidades que viviam nessas matas. Em representação argentina, vamos ouvir Camilo e Nick Nicole com Naturaleza. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível.
Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. E a 7ª etapa da nossa viagem musical foi para nossa irmã na Argentina, né, Ana Mel? Isso aí, a gente acabou de ouvir Naturaleza, de Camilo e Nick Nicole, representando a Argentina. Durante o período do antigo governo, houveram expulsões e assassinatos de camponeses que estavam defendendo seu território, causando o êxodo desses pequenos produtores. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. E agora nós estamos aqui com a acadêmica do curso de Relações Internacionais, Yasmin Garcia, que vai apresentar um pouquinho sobre a produção do nosso primo, nosso irmão, que é o Internacional da Amazônia, Yasmin. E que fez 10 anos ontem. Parabéns, inclusive, para o Internacional da Amazônia. Mas e a Yasmin veio aqui representando esse projeto tão especial para o curso de Relações Internacionais, que já dura uma década, né? Então, Yasmin, conta pra gente sobre o site. Qual que é a produção dessa semana? Bom dia, gente. Bom dia a todos. Pelos parabéns pro projeto que é irmão do Globalizando, que completou uma década ontem, dia 5. E a produção dessa semana, como sempre, são só artigos de qualidade, porque são produzidos por graduandos e graduados em Relações Internacionais. Então, na segunda-feira, dia 8, nós temos o tema O Projeto Willow, a exploração de petróleo no Alasca, escrito pela Thaís Borges, do 5º semestre. Na quarta-feira, dia 10, nós temos o artigo do nosso quadro Amazônia em Foco. E na sexta-feira, para finalizar a semana, nós temos o tema Implicações com a aproximação entre China e Rússia, um novo acordo de cooperação, escrito pelo Thiago Calerron, do 7º semestre. Yasmin, conta pra gente agora como que os nossos ouvintes podem fazer para acessar todo esse conteúdo. Você pode acessar o nosso site através do link internacionaldamazônia.com. O nosso Instagram e o nosso Twitter são @internamazônia, sem repetir o A, e o nosso Facebook é Internacional da Amazônia. Obrigada, Yasmin, pela sua participação. Quero reforçar aqui novamente meu nome, em nome de todos do Globalizando, os parabéns para o site Internacional da Amazônia, que é uma iniciativa importantíssima de produção acadêmica aqui na nossa região. Então, fica aqui os meus parabéns para o site e vida longa ao site Internacional da Amazônia. Obrigada, viu, Yasmin? Muito obrigada, bom dia. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando com o professor Mário Tito Almeida sobre conflitos agrários no estado do Pará. E, professor, eu queria logo passar pela nossa pergunta, que quem mandou foi a Vitória Aradni aqui no Instagram, que é @pglobalizando. E ela quer saber quais medidas o governo do estado pode realizar para combater esses conflitos aqui no Pará. Bom, o Pará ele tem terras públicas federais e terras públicas estaduais, ou seja, as terras públicas estaduais são de responsabilidade do governo do estado através do ITERPA. As terras públicas federais são do governo federal sob a responsabilidade do INCRA. Então são dois órgãos fundiários. Um trata de terras públicas do estado, outras da União, do governo federal. Antes de eu responder a pergunta da Vitória, eu preciso dizer o seguinte, eu acho que uma saída interessante, primeiro, é descriminalizar os movimentos sociais, conforme eu já falei. Mas, ao mesmo tempo, é combater as irregularidades na regularização de terras. Porque existem pessoas que compram terras públicas de outros terceiros e vão sucedendo-se. Ou seja, essas pessoas são irregulares na terra. Então precisa reconhecer que existe um movimento social que luta pela posse, ocupa as terras para fazer o órgão fundiário trabalhar, mas existem também aqueles que, de má fé, compram e vão comercializando terras que não pertencem a eles. Então esses devem ser combatidos na força da lei. Então das duas situações são importantes. Eu preciso dizer isso porque na minha experiência de ouvidor agrário, eu precisava conversar com muita gente, viu, Carol? E às vezes não se chama ouvidor à toa, porque o ouvidor ele precisa ser um mediador de conflito. Então quantas vezes eu entrava em reuniões no meio rural e era no meio das fazendas para ouvir as pessoas e passava horas e horas, 3, 4, 5 horas ouvindo as pessoas. Uma vez, lembrando de novo de Tailândia, fui em Santa Luzia, fui em Tailândia, fui em Tomeaçu, fui em Acará, mas em Tailândia eu me lembro que houve uma audiência pública lá no ginásio do município e a gente ficava lá sentando ouvindo todos os representantes dos movimentos sociais. E eu acredito que isso é importante. Eu acho que
combater os conflitos só se combate quando você senta na mesa para mediar conflitos. Não adianta você apenas criminalizar, usar a polícia. É verdade também que muitas vezes o aparato policial está do lado dos grandes proprietários da terra. E isso é um problema muito sério. É preciso que procuradoria, é preciso que promotoria, defensoria, órgãos públicos possam fazer com que esses movimentos sociais possam ser ouvidos, aqueles que estiverem fora da lei sejam enquadrados e os que não são devem ser apoiados. Professor, só para a gente encerrar aqui, já que já estamos quase finalizando, né? Eu queria que o senhor compartilhasse um pouquinho com a gente como que a sua formação do seu doutorado em Relações Internacionais contribuiu para esse entendimento, para expandir o seu entendimento, além da sua experiência, né, como ouvidor acerca do tema. Quando eu passei no concurso público do INCRA, foi em 2005. E eu passei ao mesmo tempo no mestrado da UNAMA. Então eu começo a ser servidor público do INCRA e ao mesmo tempo faço mestrado em reforma agrária. Quando eu faço o doutorado na questão da fome, isso vai me ampliar ainda mais, porque eu não posso compreender reforma agrária sem a dinâmica da segurança alimentar e nutricional. São dois temas, enquanto que no mestrado eu falo de reforma agrária, no doutorado eu falo de segurança alimentar e nutricional. E eu vou entender que a reforma agrária vai propor, a reforma agrária verdadeira, vai propor aquilo que nós chamamos de soberania alimentar e nutricional, que é exatamente a ação dos movimentos sociais e da sociedade civil na garantia e na superação da fome na região. Perfeito, professor. Discussão importantíssima que nós tivemos hoje. Agora eu quero passar para a Lana, que vai nos levar pela nossa 8ª etapa da nossa viagem de hoje. É isso aí, depois de viajar por vários países, a gente vai voltando para o Brasil, que em 2021 bateu recorde de violência contra comunidades tradicionais e agricultores familiares, com um aumento de mais de 1000% das mortes causadas por conflitos no campo. Esse foi o pior cenário desde 1985, de acordo com a Comissão Pastoral da Terra. Então agora, para representar o Brasil, vamos ouvir Gogó de Copaíba, de Orquestra Greiosa. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. E na nossa última etapa, é claro, não podia ser diferente, nós voltamos para casa, não é, Lana? É isso aí, a gente acabou de ouvir Orquestra Greiosa com a música Gogó de Copaíba para representar o Brasil. Nesse país, a Amazônia Legal concentra 80% das mortes em áreas rurais aqui no Brasil, né? E em 2022, o Amazonas liderou o ranking de conflitos agrários, seguido pelo Mato Grosso e Maranhão. E esse foi o programa Globalizando. Eu quero agradecer muitíssimo a você que esteve com a gente até agora. Eu sou Carol Nascimento, internacionalista formada pela UNAMA, e quero agradecer primeiramente a presença do nosso convidado especial. Olha, não sei vocês, mas eu adorei a nossa discussão de hoje. Eu achei riquíssima, daria para sair vários TCCs daqui, né, professor? É isso, e eu fico muito feliz de poder falar um pouco da minha formação nessa área, né? E eu acho importante, e a minha formação profissional, inclusive. Eu vivo isso todo dia lá no INCRA, e eu acho que isso é importante socializar aqui num programa tão importante quanto o Globalizando. E obrigado também por você ter assumido a locução principal do programa. Quero agradecer também a quem fez perguntas pra gente, o Ivan Moraes, Vitor Pereira, Tereza Cristina, Marceli da Costa, Sabrina Mendes e Vitória Aradni. Obrigada, gente. Na locução comigo também esteve a Ana Mel Grimati, que é líder da equipe de playlist. Obrigada, Ana Mel, pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço por mais uma oportunidade de estar aqui na rádio. É sempre um prazer, muito legal estar aqui junto de vocês, falando sobre esse tema tão importante. E eu também quero lembrar vocês, nossos ouvintes, que o próximo tema da rádio será sobre o Dia das Mães. E também nessa semana nós teremos live na quarta-feira no nosso Facebook, Programa Globalizando, com o tema Aumento de casos de câncer na Amazônia. Obrigada, Ana Mel. Quero agradecer também a Ágata Poliani, que é líder da equipe do Globalizando News. Obrigada, Ágata. Obrigada, Carol. Obrigada ao nosso convidado, professor Mário Tito, aos nossos ouvintes também. Queria aproveitar para mandar um abraço pro pessoal lá do 40 Horas e também a minha equipe, né? A Yane, que está aqui no estúdio, mas também o Marcelo, a Ju, a Manu, a Gil, que está doente, melhoras. E lembrar vocês de seguir a gente nas nossas redes sociais. Então, no Facebook, Programa Globalizando, no Twitter e Instagram, @pglobalizando. Mandem lá perguntas, interajam com a gente. E obrigada também pro pessoal que mandou pergunta na live. Obrigada, Ágata. E finalizando, quero agradecer a Lana Borges, que é líder da equipe de revisão de roteiro. Obrigada, Lana.
Obrigada, Carol. Obrigada ao convidado, a todo mundo, nosso professor, né, que hoje trocou de posição. Queria agradecer todo mundo que estava participando do programa hoje, né, e aproveitar a deixa da Ágata para mandar um abraço para a galera de Coaraci, minha região também. E queria lembrar a todo mundo, né, que esse programa e todos os outros nossos programas e lives ficam disponíveis em formato de podcast. Para quem quiser estar revendo, enviando para algum amigo, enfim. Esse aqui vai ficar disponível a partir de segunda-feira no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Todos, só procurar lá, programa Globalizando. Obrigada, Lana. Quero agradecer também a quem está aqui no estúdio com a gente. A direção de estúdio hoje foi Yane de Paula. No cronômetro estava Carla Botelho, além da Nina e da Elô, responsáveis pela filmagem, pela gravação de stories e pela live que nós fizemos. Esse programa também foi produzido por Jade Germano nas orientações, Alice Cardoso, Alciane Carvalho, Gabriela Alves e Pablo Silva na playlist, Larissa Schoenberger, João Vitor Barra, Lucas Patrick e Micael Martins nas entrevistas, Manuele Gaia, Pablo Oliveira, Marcelo Freitas, Giovana Maia e Juliane Vidal no Globalizando News. Heloísa Valente, Stephanie Campolungo, Sara Tavares, Emi Vilas Boas, Matheus Santos, Jennifer Gonçalves, Calil Muniz, Nina Fernandes e Iago Cruz nas mídias, Paula Castro, Vitória Vidal, Luciana Alves, Paulo Vitor Azevedo, Ana Clara Nunes e Lara Rabelo nas externas. Eduardo Oliveira, Vitor Calderaro, Josiane Mendes, Enzo Costa e Luiz Sampaio na produção de conteúdo. Camila Neres no roteiro, Jamile Almada na revisão, Sérgio Salles e Maiara Batalha no arquivo e documentação. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Operação de áudio é de Eduardo Monteiro. A apresentação hoje foi minha, Carol Nascimento. Direção-geral, professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Esse foi o programa Globalizando e até mais, pessoal!